O Cacai está aqui com a gente. É uma honra receber o Cacai. Cacai, bem-vindo. Um prazer recebê-lo. Tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? É sempre uma alegria para mim estar aqui com vocês. Que bom. Cacai, Yara, deixa eu fazer uma pergunta para o Cacai direto, né? Cacai, eu estou um pouco pistola hoje por causa desse Elon Musk aí, que ele está desrespeitando muito o Brasil. E hoje ele fez uma postagem que eu fiquei assim chocado, que ele ameaça o chefe de Estado, né? Não tem nem pé nem cabeça a postagem, né? Só ele está completamente fora da casinha. A menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegais apreendidos da X e da SpaceX. Como é que ele errou aí? Ele está tão doido que ele até errou a empresa. Não é o STF bloqueou bens da Starlink. SpaceX é a empresa dele que vai para Marte. O STF não mexeu com essa empresa, mas ele está meio fora da casinha. Mas aí ele fala o seguinte, Cacai: buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo também. Ele fala como se ele fosse o dono do mundo, literalmente, né? Dono do mundo, que tem bens do governo brasileiro nas mãos dele. Ninguém sabe o que ele quer dizer, mas é uma ameaça, né? Espero que Lula goste de voar em avião comercial. É uma ameaça vaga, mas é uma ameaça, um desrespeito inacreditável. Mas, enfim, tem tanta coisa que a gente pode comentar, mas eu quero ver a sua opinião sobre essa confusão toda aí do Elon Musk, por favor. Olha, na verdade, esses abusos que ele continua fazendo, de certa forma, servem para mostrar a justeza do ato do Alexandre. Eu tenho para mim que você tem desde um complexo de vira-lata, que faz com que algumas pessoas critiquem a decisão do Supremo, até essa ultradireita ensandecida que quer desmoralizar o Supremo como estratégia. Eu tenho falado sobre isso. Há uma estratégia até mesmo da defesa dessa ultradireita ligada àqueles que ainda não foram processados em 8 de janeiro, Bolsonaro, alguns generais de alto coturno, alguns políticos e financiadores, que a estratégia é desmoralizar o Alexandre, o ministro Alexandre, e desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. É importante notar que essa decisão do Alexandre ela não é só correta, como ela foi necessária. Esse bilionário veio descumprir ordem judicial de uma forma desrespeitosa. O Alexandre mandou primeiro comunicar lá no dia 28 que tinha 24 horas para tomar algumas medidas, simplesmente não cumpriram, desdenharam, a ponto de chegar no Procuradoria-Geral da República. O doutor Paulo Gonet, muito corretamente, deu uma manifestação dizendo que a ordem judicial ela pode ser até, você pode ter o recurso dela, mas jamais tratar com desprezo que foi tratado, até para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, ou as pessoas não leram as decisões e não entendem o que está acontecendo, ou há uma claríssima má-fé e vontade de tentativa de desmoralizar o Supremo. A ordem do ministro Alexandre ela é fundamentada, é técnica e ela é necessária. Como é que pode um bilardário chegar no Brasil, tratar o Brasil como se fosse um terreiro dele? É isso aí, ó. Em vez dele reconsiderar, gente, são vários os pontos. Um dos pontos que está ressaltado na decisão é que ele se negava a ter um representante do Brasil para não ter que cumprir as decisões. Como é que uma empresa pode desrespeitar a legislação brasileira e tentar existir aqui no Brasil sem ter uma representação específica? É muito absurdo. Assim, eu fico impressionado de ver que tem ainda alguns jornalistas que criticam, tem alguns juristas que têm a coragem de criticar. Para mim, só existe uma interpretação. É uma tentativa desesperada que existe parte desse grupo, porque se você for ler a decisão do Alexandre, ele fala que, especialmente da X, dessa plataforma, que foi uma plataforma que que serviu como base para disseminar discursos de ódio, discursos de violência, discursos contra a democracia, contra o Supremo Tribunal Federal, ou seja, contribuiu, está dito na decisão, contribuiu fortemente para a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então, tudo isso me remete a algumas questões que eu tenho tentado debater e tenho escrito sobre, que é essa clara intenção da defesa destes que estão esperando. Agora estão dizendo que até o final do mês de setembro vai terminar o indiciamento de Bolsonaro, mas o seu grupo mais próximo, para que eles possam, enfim,
terminar o inquérito do 8 de janeiro. Tudo isso está no meio dessa grande, eu diria ainda, dessa última, talvez, tentativa desse grupo de ultradireita desesperado para desestabilizar o país. Não é crível que você vá criticar uma decisão. Tem juízes, tem advogado defendendo, criticando o ministro Alexandre, dizendo que houve abuso. Como abuso? Ele faz uma ordem judicial que não é cumprida, que é desprezada, como bem disse o doutor Paulo Gonet. Além de descumprir a ordem, sequer tem o cuidado de cumprir a primeira ordem, que era ter o representante do Brasil. Ou seja, nós estamos frente... tudo bem que você pode pensar, não, ele está fora da caixinha, está descontrolado. Isso é uma estratégia. Nós vivemos uma estratégia de grupos de ultradireita. Não acredito em uma desorganização ou um descontrole, não. Tudo isso, isso me remete a uma coisa que me impressionou muito, eu até escrevi um artigo sobre isso semana passada, que é uma manifestação daquele Steve Bannon, que foi o estrategista do Trump, numa entrevista que ele deu dia 1º de julho para o New York Times, onde ele fala claramente, vocês vão ter saudades do Trump, tendo em vista os que estão vindo por aí. E essa plataforma X servia exatamente para esses translocados que alimentam um discurso de ódio. A medida do ministro Alexandre, felizmente, foi imediatamente submetida ao plenário da primeira turma e, por unanimidade, foi mantida, o que é importante. As decisões judiciais que têm essa repercussão, é muito ruim que elas sejam feitas monocraticamente, sem se submeter depois ao plenário. Ser monocraticamente é necessário, muitas vezes. A decisão liminar, ela serve exatamente para casos em que é necessário ter urgência. Nesse caso, tinha urgência. Ele estava descumprindo, deu um prazo X e ele descumpriu o prazo. Então, tem o que fazer. É a tentativa de desmoralizar o Poder Judiciário. Isso é que nós temos que pensar. Quem está por trás da tentativa de desmoralizar o Poder Judiciário? A gente sabe, pelo menos, a que grupo é beneficiado com essa tentativa de desmoralizar. Eu acho que a medida foi correta e não acho que seja nenhuma desorientação deles, não. É uma estratégia do caos, é a estratégia da não política, é a estratégia do enfrentamento da ordem constituída, é a estratégia de tentar desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Vou voltar aqui. E, Cacai, boa tarde, tudo bem? Eu queria que você comentasse essa notícia aqui, que inclusive saiu no O Globo, na coluna do Lauro Jardim, que você, inclusive, já falou aí no seu comentário, da possibilidade de indiciamento contra o Bolsonaro, Ramagem e Braga Neto. Você acha que isso vai acontecer e que finalmente a gente vai encerrar esse capítulo? Talvez eu escrevi um artigo que chamava É Tarde, mas Ainda é Tempo. Na verdade, eu tenho debatido em vários lugares onde sou chamado a necessidade de se colocar um fim nesses inquéritos. Veja bem, até eu fiz um debate onde eu falo que é o direito do cidadão que está sendo investigado ter um fim na investigação. O Supremo Tribunal, em muito boa hora, e atendendo a vários advogados que atuam por lá, eu, inclusive, trabalhei muito nesse aspecto, chegou a hoje uma jurisprudência pacífica de que a investigação tem que ter um tempo razoável e mais definido. Você não pode ter uma investigação que dure ad eterno, até porque o investigado, você imagina, o Bolsonaro, Braga Neto, Ramagem, esse povo que sabe que vai ser indiciado e que deve ser denunciado ao Supremo Tribunal por causa de 8 de janeiro, você imagina a angústia desse pessoal, gente. Nós temos que imaginar que já tem, se não me engano, 221 pessoas condenadas e estão presas. No começo eram 1.000 e tantos presos, alguns fizeram acordo, fizeram persecução e tal. Essas pessoas que foram presas dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Congresso, dentro do Palácio Nacional, mas não eram pessoas que tinham importância no topo da organização criminosa. E ainda assim, pela gravidade dos crimes e pelo concurso material, que transforma as penas, nós tivemos condenações de 17 anos, de 12 anos, de 15 anos. Estes, que são os remanescentes, que eu tenho batido muito, é necessário que termine esse inquérito, é necessário que o doutor procurador, após o término do inquérito, apresente as devidas denúncias para começar o processo penal, porque é assim que funciona. A Polícia Federal faz a investigação,
o Ministério Público, que coordena, de certa forma, também, segundo o entendimento do Supremo, apresenta ou não a denúncia. Nesse caso, eu acho que não tem como não apresentar. Se apresentaram mais de 300 denúncias de pessoas que não estavam no topo da organização, não eram responsáveis pelo financiamento, eram responsáveis pela ideia em si, não seriam tão beneficiadas pelo golpe, salvo porque são pessoas amantes da ruptura institucional. Então, esses que estão ainda para serem indiciados, por isso é que existe essa tentativa de desmoralizar o Supremo e o ministro Alexandre. Eu tenho batido muito nisso, porque eles sabem que serão denunciados, não tem como não ser. Não pode prender 221 que entraram lá dentro, cumprindo ordens ou na verdade, entusiasmados com o discurso golpistas do presidente da República de então, do ano passado, do ano retrasado. Então, essas pessoas sabem que serão indiciadas, denunciadas. E, infelizmente, eu digo assim porque eu sou um abolicionista, não acredito que a pena seja o que vai salvar o país, mas, pela regra, vão pegar 25 anos de cadeia, 24 anos, 27 anos, entendeu? Então, por isso, até que termine esse inquérito, até que nós tenhamos as denúncias colocadas e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, haverá ainda um grau de instabilidade forte na sociedade. Porque essas pessoas estão desesperadas. Eu sou advogado criminal. Eu tenho que sofre alguém que está sofrendo, que está passando por um momento de uma investigação criminal. Às vezes, a investigação criminal, eu gosto de contar um caso simples, eu advogava para a pessoa que era o inimigo número 1 no Brasil à época. Tem uma ordem de prisão, ele era tido como uma pessoa que teria feito o maior escândalo do Brasil, ele optou, o advogado não dá palpite nisso, ele optou por não se entregar e ficou 40 dias foragido. E era a Polícia Federal todo dia na casa dele, seguindo os filhos dele, e Jornal Nacional e tal. Com 40 dias ele fez a opção de entregar, eu me lembro que eu passei a noite para falar com ele na carceragem, ele estava lá, jogando um baralho, e falou, pô, Cacai, se eu soubesse que isso aqui era tão tranquilo, eu teria entregado no primeiro dia. Eu não ia ficar foragido, não. Porque a angústia da investigação, essas pessoas que estão sendo citadas como prováveis indiciados, não tenham dúvida, não. Elas devem estar sem dormir, porque elas chegam perto do advogado e falam, vem cá, estão dizendo que vai ter indiciamento, então deverá ter denúncia. O que você acha que vai acontecer? O advogado, sendo sério, vai ter que falar para ela, olha, os fatos já foram julgados pelo Supremo 221 vezes. Quer dizer, após uma investigação séria e comprovando que essas pessoas são as beneficiárias da tentativa de golpe, você 25 anos de cadeia. Essa é a realidade. Então, eu acho que é tarde, mas ainda é tempo. É necessário terminar essa investigação. Não acho correto o que está sendo dito na mídia. Nunca ouvi isso do doutor Paulo Bonet, estou dizendo que eu vejo na mídia, de que o Ministério Público só irá se manifestar após as eleições, como se isso de alguma forma desse influência às eleições. Não existe essa previsão legal de esperar as eleições, até porque, eu costumo falar sempre, no Brasil você tem eleições de 2 em 2 anos. Se agora, numa eleição municipal, você atrela uma coisa tão importante que o Brasil inteiro espera, uma definição de um inquérito desse tentativa de golpe, a uma eleição municipal, daqui a 2 anos nós temos a eleição da presidência da República. Então não existirá processo no Brasil. As coisas são assim, tem uma investigação séria, chegou à conclusão de indícios fortes de autoria e materialidade comprovada, tem que haver denúncia. Denúncia, repito, é a peça formal que, se recebida pelo judiciário, dá ensejo a um processo criminal, que é o que todos nós esperamos. Nós não podemos esperar que 221 pé-rapados sejam processados e não sejam processados os verdadeiros responsáveis. Ô, Yara, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Cacai. Cacai, uma pergunta para você, como cidadão e advogado, sobre o que você acha pior. Porque eu fiz a thumb aqui, dizendo a capivara só cresce, né? Que o Bolsonaro são vários indiciamentos, todos graves. Eu queria saber a sua opinião pessoal sobre o que você acha mais grave. Só de cabeça aqui, vou citar 3, né, que são dos mais graves. Roubo de relógio, né, que é grave, porque ele roubou. O Felipe Patek, Cacai, ele nem registrou. Ele botou no bolso, ele ganhou lá na Arábia Saudita, botou no bolso e veio para o Brasil com o Felipe Patek. Depois tentou vender lá. Fora o Rolex, joias, roubo de relógio. Aqui,
tem esse de hoje, né? Que é de articular junto com o Ramagem para impedir eleitores do Lula de votar no Lula, né? Aquela coisa de barrar, né? Fazer blitz da Polícia Rodoviária Federal, né? Tentar fazer aquela palhaçada lá. E tem a vacina, né? Aquela campanha contra a vacina, e a gente sabe que aquilo causou, né, milhares de pessoas morreram por causa daquilo. Para você, qual é o pior? Olha, tudo é grave, especialmente, como você bem disse, especialmente quando se trata de um mandatário de um país como o Brasil, né? Agora, eu vejo, tem 2 pontos para mim que são particularmente graves. Claro, o 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de você submeter o país a um regime ditatorial, claro. Isso, gente, o Supremo já disse que foi assim. O Supremo, por que essas penas são altas? Já falei sobre isso. Porque são 5 acusações, e no Brasil você tem a pena mínima e a pena máxima. Então, mesmo que você dê a pena mínima em 5 acusações, somando, dá 12 anos, 15 anos, 17 anos. Então, eu acho que a tentativa de golpe de Estado, planejada por um presidente da República, que sai do país sabendo o que ia acontecer, que articula para acontecer, não existe, é difícil você ter algo mais grave. Eu acho que esse é o ápice do que vai acontecer muito recentemente no Brasil. Agora, eu ainda insisto, e não está na ordem do dia, de requerimentos que nós fizemos na época da pandemia. Nós fizemos um requerimento ao doutor Augusto Aras, imputando responsabilidade criminal de 1/3 das mortes dos 700 mil brasileiros que morreram. Esses inquéritos, alguns foram arquivados, outros não foram arquivados. Você se lembra, já falei sobre isso aqui com muita honra. Eu, à época da pandemia, que nós acompanhávamos aquela CPI que paralisou o Brasil, eu quase todo dia, com muita frequência, eu falava com o Renan, eu falava com o senador Randolfo, falava com o Omar, falava com outros senadores, e dizia, olha, Renan Calheiros, se não mudar a legislação para que os poderes imperiais não fiquem depositados na mão do Procurador da República, isso vai ser a maior frustração da história do Brasil. O Brasil parado até pela época, todo mundo recolhido em casa, acompanhando aquela CPI que foi a que mais popularidade deu, e, no entanto, os crimes imputados não foram levados adiante. É claro, existe uma jurisprudência no Supremo que, quando há um pedido de arquivamento, só pode ser aberto com fato novo. Mas existe muita coisa que não foi arquivada devidamente. Então, para mim, tudo é grave. Tudo que vem... Eu falo que o Bolsonaro é um serial killer. É incrível a quantidade de inquérito, de crimes que ele vai ter que responder. Mas existe 2 especialmente graves. O uso da pandemia, que ainda estão aí insepultos, eu acho que eles podem, sim, virar objeto de um estudo sério da Procuradoria, e, evidentemente, esses agora de 8 de janeiro, que não tem nada mais grave do que tentar submeter o país a uma ditadura. Cacai, agora a gente tem uma expectativa de atos para atacar o Alexandre Ministro de Moraes no 7 de setembro. Isso aí pode engrossar o caldo do Bolsonaro, caso ele realmente cumpra, vá lá, suba no carro de som e ataque mais uma vez o STF e o ministro? Claro que isso é muito grave, né? Extremamente grave. Nós estamos vivendo um momento ímpar, é uma coisa muito triste. Eu até comentei, eu vi uma entrevista do Steve Bannon no 1º de janeiro, lá no New York Times, onde ele falava, olha, a extrema-direita vai radicalizar tanto, mais ou menos isso, que vocês, em pouco tempo, vão ter saudades do Trump. Fazendo transferindo isso para o Brasil, vão ter saudade do Bolsonaro, que vai ser considerado uma pessoa ainda, de certa forma, conservadora, frente aos Pablo Marçal, frente ao presidente Milei da Argentina. Ou seja, nós vivemos um momento de extrema radicalização. Então, é inacreditável você ver uma pessoa que é um líder de partido ou um líder de igreja ir para a imprensa e falar de forma clara que é necessário atingir o Supremo Tribunal, atingir o ministro Alexandre de Moraes em 7 de setembro. Isso é algo inacreditável. É claro que isso é extremamente negativo. Eu tenho a impressão que as pessoas não têm advogado, não tem ninguém que possa consultar.
Porque, veja só, eu repito, para mim, essa é uma estratégia que a defesa pode ser ampla, mas ela tem que ser ética. Eu acho que essas pessoas, do desespero que estão, ao saberem que serão processados criminalmente em muito pouco tempo e condenados, vão cumprir cadeia. Eu acho que há uma estratégia para desmoralizar o Supremo e para desmoralizar especialmente o ministro Alexandre. Porque, repito aqui, por mais que eu seja um crítico do Poder Judiciário, em regra, patrimonialista, conservador, misógino, racista, quantidade de Supremo Tribunal tem uma única mulher, não tem nenhum negro, o STJ basicamente a mesma coisa. No entanto, foi esse poder que botou o pé na porta e que garantiu a estabilidade democrática do Brasil. Isso nós não podemos esquecer, porque foi há muito pouco tempo, mas ainda vale. Nós ainda estamos num momento de instabilidade enorme, porque senão nós não teríamos esses grupos fazendo convocação para 7 de setembro. E veja bem, como é que foi feita essa convocação em grande escala, até por um líder religioso muito conhecido. Uma dos memes era: vai ser fogo, vai ser fogo. E não é por acaso que nós vivemos há uma semana atrás incêndios criminosos organizados e orquestrados no Brasil inteiro, que lembrou aquele Dia do Fogo, lá 10 de maio de 19. A ministra Marina até se referiu a isso. Porque eles provocam, eles criticam o Supremo e criticam o ministro Alexandre de Moraes, eles criticam também outros ministros, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, e eles ainda têm a ousadia de fazer uma convocação baseada na estratégia do fogo que paralisou o Brasil, com vários crimes sendo cometidos. Tem um crime específico de botar fogo em mata e floresta, tem um crime de impedir que a população more em tal lugar, tem um crime de poluir de forma extremamente grave algumas regiões brasileiras. Então, isto, para mim, é uma estratégia. Tudo isso visa desmoralizar o judiciário para impedir que chegue ao fim esses inquéritos, especialmente o inquérito de 8 de janeiro. Ô, Cacai, era só uma pergunta para o Cacai. Cacai, eu acompanho o seu trabalho, já tem anos, né, seus artigos, seu posicionamento. Eu sei que você é um advogado, um pensador que valoriza muito a liberdade de expressão, a liberdade pessoal, né, o Estado de Direito. E você, imagino que também fica preocupado com essa confusão que se faz, conceitual, né? Quando você defende a justiça, defende que a justiça seja dura contra os criminosos, é porque você sabe o valor da liberdade, né? Porque sem uma justiça justa e forte, não existe liberdade. Eu queria só uma reflexão sua, filosófica, que é importante um advogado como você fazer essa reflexão sobre a importância, né, da lei, né? Sem lei não tem liberdade. Bom, o que você podia falar para a gente sobre isso? É muito importante essa provocação. Por quê? Eu, uma vez, julgando no Supremo Tribunal a ADC 43, que foi a da presunção de inocência, que originou a liberdade do Lula. Lula estava preso à época, e depois nós ganhamos aí 2 outras ADCs, e nós ganhamos no plenário do Supremo, e o Lula foi solto. Veja bem, eu disse no plenário do Supremo Tribunal que o Supremo podia muito, mas não podia tudo, porque nenhum poder pode tudo. Essa foi a frase que eu usei. Porque não existe poder absoluto. A balela de que nós estamos atingindo a liberdade de expressão ao tomar a atitude que o ministro Alexandre corretamente, constitucionalmente e legalmente tomou de suspender o X, ele é, na verdade, enfrentado de uma forma calhorda, dizendo que com isso está tendo uma ofensa à liberdade de expressão. As pessoas têm que ter a noção exata do que significa uma liberdade de expressão. Você não pode, por exemplo, a pretexto de liberdade de expressão, propugnar o fim da liberdade, propugnar o fim da democracia, propugnar a tentativa de golpe, ou o golpe de Estado, ou que o Exército intervenha. Isso não é liberdade de expressão. Nós temos que ter seriedade para fazer essas reflexões. Então, é muito comum, nos Estados Unidos existe uma confusão muito grande, muita gente é apaixonada pelos Estados Unidos e muitas vezes esquece de fazer as críticas que tem que ser feitas. Existe uma confusão muito grande nessa emenda constitucional que fala sobre liberdade de expressão. Por exemplo, aquele Alan dos Santos,
tem uma ordem de prisão no Brasil. Tentou-se uma extradição e, no entanto, lá disseram não, mas ele foi preso por o crime de opinião. Absolutamente não foi feito por crime de opinião. Ninguém tem o direito de usar uma pretensa liberdade absoluta de opinião, que não existe, de expressão, que não existe liberdade absoluta, para poder ir contra não só a honra das pessoas, mas especialmente ir contra a estabilidade democrática. Então, quando você prega a necessidade, e eu prego, de que tenha um devido processo legal, mas que chegue ao fim, que esses inquéritos cheguem ao fim, e se apuradas as responsabilidades, que sejam relatados, e depois o Ministério Público tem a obrigação de cumprir a Constituição, se não prevarica, e apresentar a denúncia para que o Supremo Tribunal possa, enfim, julgar. Claro, dando a eles tudo aquilo que, em regra, eles não dariam, assim como a Lava Jato, que foi um dos estupins, um dos começos desse bolsonarismo arregado aí, nunca deu a ampla defesa, nunca deu o devido processo legal, nunca deu a presunção de inocência. Tudo isso tem que ser dado, porque senão a barbárie terá vencido. Eu digo sempre, exemplo que eu já dei aqui, na eleição do Lula última, era a eleição, uma tentativa de manter a democracia. Era a democracia contra a barbárie. Ganhamos do voto. Uma coisa democrática. Mas nós não podemos adotar os métodos da barbárie, porque senão, no fundo, nós teremos perdido, a civilização terá perdido. Então, eu acredito que quem se apega a esses chavões como se fosse verdade absoluta, a ofender a liberdade de expressão, está fazendo de uma forma ou calhorda, ou de má fé, ou por desconhecimento. É a mesma coisa quem está fazendo o que está fazendo, e é claro para mim, eu tenho falado muito sobre isso, uma tentativa de desmoralização do Supremo Tribunal e do ministro Alexandre, para poder saírem, fazer o enfrentamento de uma forma oblíqua, exatamente daquilo que eles sabem que vão sofrer, que é um processo criminal por ofensa ao Estado Democrático de Direito. Cacai, olha só, nossa audiência aqui adora você, viu? Tem vários comentários aqui, elogiando suas análises. Acho importante você saber que você é sempre muito bem-vindo aqui no Jornal da Fórum, né, Miguel? Obrigadíssimo. Exato, tem muitos comentários legais aqui. O Cacai é sempre um sucesso, a gente está com uma audiência, está bombando, está com quase 2.000 pessoas online aqui, né? Cacai, então só a última pergunta, né? Vou liberar você já, a gente combinou ter ficar até 6 horas, né? Uma pergunta, então, aqui que é mais ou menos uma pergunta que vários comentaristas estão fazendo aqui, sobre uma coisa mais técnica, né? Que você entende mais que todo mundo. Como é que você está vendo aí o protocolo? Protocolo não, como é que se fala? O procedimento agora jurídico, os próximos passos jurídicos envolvendo o Bolsonaro. Miguel, como é que se faz num processo penal democrático? Você tem os fatos que são analisados primeiramente, de forma mais séria e técnica, pela Polícia Federal, quando os crimes são federais, como nós estamos tratando aqui. A Polícia Federal brasileira é extremamente rigorosa e competente. Por que o Bolsonaro quis lá, quando era presidente, manipular a Polícia Federal? Porque ele sabe que uma Polícia Federal independente, séria e competente iria chegar nos crimes que ele estava deixando para trás. Então, é assim que se faz. Você tem um trabalho da Polícia Federal, após aquele trabalho, é apresentado um relatório. O relatório da Polícia Federal, onde há indiciamento, juridicamente falando, é um nada jurídico. É apenas é importante, é a opinião do delegado, mas não causa nenhum efeito maior. Após, nós temos esse indiciamento, esse relatório analisado pelo Ministério Público, que no Brasil é o dominus litis, ele é o dono da ação penal. Só ele pode apresentar, vejam bem como é grave. No momento pré-processual, o Procurador-Geral da República tem mais poder que os 11 ministros supremos juntos. Repito, eu gosto de falar isso. Se os 11 ministros supremos, na quarta-feira, agora no plenário, se reunirem para abrir um processo penal contra fulano de tal que tenha foro lá, não poderão fazer, porque no Brasil precisa ter a denúncia, uma peça formal
que o Ministério Público apresenta, e se recebida, aí será recebida pelo plenário do Supremo, dependendo das circunstâncias, pela turma específica, a primeira turma onde o ministro Alexandre é ministro, e aí, após o recebimento, é que se inicia a ação penal. A ação penal, aí sim, o cidadão vira réu, começa a ter um ou outro efeito do trabalho, e se julgado e condenado, evidentemente tem que cumprir. Esse é o rito do processo penal que nós queremos dar a ele. Repito, dando a eles todos os direitos de defesa, o mais amplo direito de defesa possível, inclusive a presunção de inocência. Maravilha. Yara, vamos liberar o Cacai? Já são 6 horas. Agradeço a vocês. Forte abraço, Cacai. Sempre bom conversar contigo. Tchau.